Útil lição de novo com vocês na área. E aí, pessoal, felizes ou não? Tudo tranquilinho? É isso, vamos para mais uma aulinha virtual. Então vamos, gente, é o seguinte, hoje a gente está dentro da ecologia, ok? Vamos discutir um pouquinho sobre algumas ações antrópicas no ambiente. Traduzindo, né? Algumas ações dos seres humanos no ambiente e que muitas vezes têm uma intenção positiva, mas que acaba trazendo algum impacto ecológico, ok? Então a gente vai falar hoje especificamente sobre as espécies exóticas invasoras e dar um tapinha também em controle biológico. Tranquilinho? Então vamos acompanhar com a lição. O que seria uma espécie exótica? Quando uma espécie exótica se torna uma espécie invasora? E vamos falar um pouquinho então sobre as características de um controle biológico. Assunto que vem crescendo bastante dentro da ecologia e áreas afins, né? A gente pode pensar numa engenharia ambiental, numa engenharia florestal, né? Um assunto bastante interessante. Caminhando então, 3, 2, 1, vamos lá. Bom, a primeira coisa importante, a gente vai tentar discutir, né, o que é uma espécie exótica, né? O que a introdução de uma espécie exótica pode trazer como consequência para a gente? Então eu trouxe aqui para você uma definição de espécies exóticas. Uma espécie exótica pode ser chamada de uma espécie não nativa. Espécie exótica ou não nativa nada mais é do que uma espécie que foi trazida de uma determinada região. Uma espécie que não é típica daquele local, mas ela foi trazida via interferência humana de um outro ecossistema para aquele determinado local. Então eu pus a definição aqui para você, exótica ou não nativa, são espécies introduzidas de seres vivos que vivem fora da sua distribuição natural, em locais onde não seria impossível encontrá-las sem a interferência humana. Existe uma série de espécies exóticas que vivem aqui no Brasil, né, e que a gente nem faz ideia de que não são espécies nativas do Brasil. Por conviver com elas há tanto tempo, a gente tem a nítida impressão de que elas são espécies naturais do Brasil e muitas vezes não foram, são espécies naturais do Brasil. São espécies que foram trazidas de outros países para cá com algum interesse. Muitas vezes o interesse econômico, né? Então tem várias frutas que a gente produz aqui no Brasil, que a gente cultiva aqui no Brasil, mas não são nativas aqui do Brasil. Não existiam aqui no Brasil. São espécies que foram trazidas de outros países para cá, né? Às vezes a gente traz uma espécie vegetal por causa da madeira, né? Então a gente vai ver que às vezes é uma madeira boa para construção, para móveis. Então você traz essa espécie de um outro país, de uma outra região, para o nosso país, para o Brasil, e passa a cultivar aqui. Então eu coloquei alguns exemplos de seres vivos exóticos, só para você ver como que isso é amplo. A mangueira. A gente tem uma tendência muito interessante de achar que a manga, nossa, é uma espécie nativa aqui do Brasil. Não, a mangueira é uma espécie exótica, assim como a jaqueira, a moreira, algodão, mamona, limão-cravo, o eucalipto. Importante espécie exótica também, né, que a gente trouxe para cá não por causa do fruto, né, porque a gente não se alimenta de fruto de eucalipto, mas por causa da madeira, aquela história que a gente estava contando. O próprio coco. A gente tem aquela impressão de Nordeste brasileiro, né? Litoral Nordeste brasileiro. A gente vê os cocos e a gente chama de coco da Bahia. Não é possível, isso aqui é nativo do Brasil. Não é. O coco veio, né, nas embarcações, inclusive ele vinha como lastro de navios, né? O pessoal pegava bastante coco, esse coco verde, né? Colocava no fundo dos navios, usava como lastro e aproveitava para ir tomando a água desse coco durante a trajetória. Quando chegavam aqui, jogavam esse coco, né, na encosta brasileira e o coco, todo mundo sabe que é um fruto, esse coco encontrou condições adequadas, passou a germinar e hoje a gente tem aqui os coqueiros, né, que foram espécies exóticas. Bananeira, trouxe até alguns exemplos de animais exóticos.
pardal, tucunaré, um peixe, né, bastante predador, super brigador de pesca, né? Às vezes pesca esportiva, o pessoal gosta bastante de trabalhar com tucunaré, gato, javali. A gente vai ver até a historinha do javali, como que o javali chegou aqui no Brasil, são espécies exóticas que foram trazidas para cá. Tudo bem? Isso trata-se de uma espécie exótica ou não nativa. Uma espécie que foi trazida de uma determinada região para outra. Normalmente pela interferência humana. Tranquilinho? De boa? Você vai falar, lição, mas até aí eu não vejo um grande problema. Aí que tá. O grande problema de uma espécie exótica é quando essa espécie exótica torna-se uma espécie invasora. Quando é que eu vou ter esse limiar, né, de uma espécie exótica que se transformou em uma espécie invasora? Isso pode acontecer por essa razão que eu descrevi para você. As espécies invasoras, elas são espécies exóticas que, uma vez tiradas de um ecossistema, tiradas de uma região e trazidas para outra, elas não encontram nessa nova região um inimigo natural. Não encontrando um inimigo natural nessa nova região, essa espécie exótica pode ter uma capacidade intensa de reprodução. E aí ela acaba se tornando uma espécie invasora. Ela acaba causando um desequilíbrio no ambiente, prejudicando inclusive as espécies nativas. Então você pode ter uma perda de biodiversidade local devido à introdução de uma espécie exótica que pode tornar-se invasora. Isso é bastante comum, né? Muitas vezes essa espécie, aonde ela estava, ela poderia ter um predador natural. Ela poderia ter um predador que controlava a sua densidade demográfica. A partir do momento que eu tiro ela de lá e trago para uma outra região, sem trazer esse predador natural, né, você tem essa nova espécie numa nova região, não encontrando alguém que controle o seu crescimento demográfico, ela pode explodir de reprodução, tornando-se uma espécie invasora. E aquilo que eu digo, né? Muitas vezes, competitivamente falando, por não ter um inimigo natural, ela acaba tornando-se competitivamente superior às espécies nativas. Isso pode causar, inclusive, perdas econômicas severas, como eu vou dar alguns exemplos para vocês daqui a pouco. Tudo bem? Essa ideia de espécie exótica que torna-se invasora devido à ausência de um inimigo natural. Tranquilinho? Vocês sabem que existe um critério muito grande, né, quando você vai fazer algumas viagens internacionais, com você trazer algum animal, né, daquela determinada região para outra, trazer algum vegetal, trazer até sementes. Nos aeroportos isso é muito rigoroso, né? Esse transporte, às vezes, da semente de uma planta de uma região para outra, por causa justamente desse processo dessa nova espécie exótica poder tornar-se uma espécie invasora. Coloquei aqui para você, evidentemente, alguns exemplos de espécies exóticas que tornaram-se invasoras. Que isso pode aparecer ou que até vem aparecendo nos vestibulares, principalmente no Enem. O Enem tem trabalhado bastante com essa história de espécies exótico-invasoras. O primeiro que eu trouxe aqui para você é um mexilhão. É o limnoperna, né? Esse mexilhãozinho que eu trouxe, ele é conhecido como mexilhão dourado. Qual a história desse mexilhão? Qual o problema que a gente está tendo com isso? Esses mexilhões, eles acabaram vindo, né, da região da Ásia, por volta de 1998. A bateria do meu computador acabando, vamos colocar para carregar. Uhul, pronto de novo. Né? E esse mexilhão veio grudado em algumas embarcações, grudadinho em alguns navios. Né? Então chegou até o litoral brasileiro. Ele foi identificado primeiro no Rio Grande do Sul e hoje ele já se encontra até no Pantanal. Perceba como ele vai tornando-se uma espécie que vai invadindo o país interior adentro. Chegou grudado nos navios na costa brasileira, 1998, e em pouco tempo ganhou um potencial multiplicativo muito grande, não encontrando nenhum predador que controle a sua densidade demográfica, a gente já tem a presença desse mexilhão até na região do Pantanal.
Olha o ritmo com que esse cara se espalha, né? Espalha-se ao ritmo de 240 quilômetros por ano. Então, uma espécie com um potencial invasor muito grande. Aqui eu coloquei para você algumas consequências. Entupimento de tubulações de usinas hidrelétricas. Tem muito local sofrendo graves perdas econômicas por causa disso. Há uma quantidade tão grande desse mexilhão que ele pode tapar algumas tubulações. Essa é a fotinha do mexilhão dourado, para você conhecer ele. Tá? Aqui você tem algumas tubulações e dentro dessas tubulações essa densidade demográfica incrível, né, desse tipo de mexilhão que pode causar essas perdas econômicas graves. Tudo bem? Mexilhãozinho dourado, uma espécie exótica que foi trazida pelo homem, mas por acaso, né? Isso não foi proposital a chegada desse mexilhão aqui no Brasil. Poderia ter sido mais atento, né, nesse processo, mas não foi uma espécie que foi trazida, por exemplo, para alimentação. Ele veio grudado em alguns navios da Ásia. De boas? Tranquilo? Coloquei mais uma espécie aqui para você. Eu acho que essa aparece na tua casa. Essa é uma espécie bastante comum, o caramujo africano, a Chatina fulica. Esse caramujo africano foi introduzido para o consumo humano. Então ele não foi trazido para o Brasil por acaso. Algum gênio achou seria interessante trazer esse caramujo para cá para consumo pelos brasileiros. Uma vez que alguns caramujos, né, eles são bem apreciados em outras culturas. Quando você vai na França, por exemplo, né, uma iguaria francesa é o escargot. Do mesmo jeito, quando você vem aqui no Brasil, você quer comer uma feijoada, tomar uma caipirinha, quando você vai na França, você quer experimentar o escargot. Então falaram, vamos trazer esse caramujo para consumo humano. Só que os caras perceberam que brasileiro não se dá muito bem com bicho meio mole, né? Com caramujo. Não teve a repercussão que esperava-se que fosse ter. Esses animais escaparam, alguns produtores irresponsavelmente soltaram esses animais e ele, sem encontrar um predador natural, passou a se multiplicar intensamente e a gente encontra esse caramujo africano em várias partes do Brasil. Ocorrência registrada em todo o território brasileiro. Perceba o estrago que este bicho causou. Qual o problema de você ter essa infestação por esse caramujo exótico? Devoram folhas, flores, frutos de grande importância agrícola. Então é uma nova praga em grande quantidade que pode causar seríssimos estragos, tanto agrícolas, quanto ecológicos, quanto ornamentais. Tudo bem? Além do fato desse caramujo africano poder ser transmissor de um tipo de meningite, né? A angiostrongilíase, que a gente chama, né? O nome técnico dessa doença. Então perceba o estrago realmente, né? Que um animal exótico, como esse caramujo, que foi trazido para o consumo humano, pode estar causando agora no ambiente. Sim, normalmente o pessoal mata com sal, né? Às vezes eu vi em casa, aparecia lá esses caramujos, o velho pegava eles com luva lá, colocava tudo dentro de um tamborzão e jogava o sal grosso, né? Matava por osmose, né? Você cria um meio hipertônico, o bichinho desidrata, né? Dá uma dosinha de ver. Aí tá ele, tá? Um belíssimo caramujo africano. Olha a quantidade desse bicho. Já deve ter aparecido na tua casa. Ok? Sem problemas, mais uma espécie exótica que tornou-se uma espécie invasora. Lembra que eu falei que eu ia comentar sobre o javali? Olha ele aí. O Sus scrofa, o nosso belíssimo javali. O javali, você pode pensar que ele foi trazido para o Brasil para servir de alimento. Tem muita gente que come javali, né? Mas na verdade a origem dele é um pouco diferente. Ele não chegou ao país, né, como uma fonte alimentar. O javali ele foi trazido pelos argentinos para servir como caça esportiva. Manja aquelas pessoas que têm um hobby meio esquisito, né, de caçar? Então eles trouxeram um animal exótico para poder ter a caça desse bicho na sua região. Qual foi o problema de trazer um javali para a Argentina, né, para servir como fonte de caça esportiva? De lá, esses javalis se multiplicaram, a população cresceu
invadiu o Uruguai e do Uruguai chegou no Brasil através do Rio Grande do Sul. Hoje a gente tem o javali espalhado, né, por boa parte do território brasileiro. Inclusive esse javali tem a capacidade de cruzar com alguém do mesmo gênero aqui no Brasil, que é alguma espécie de porco. E o cruzamento do javali com o porco nasce o javaporco. Não sei se você já ouviu falar. Né? Então você tem esse javali como sendo um animal exótico que atingiu a nossa região. Hoje, encontrado no Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, perceba como tem um potencial invasor, né? O javali ataca algumas plantações, então ele pode ser considerado um ótimo destruidor de milharais, né? Quem tem criação de milho não quer ver javali nem de perto. O bicho tem um apetite muito voraz e pode acabar com esses processos agrícolas, né? Danificar demais, causar uma perda econômica interessante. Ok? Saída que a gente tem é tentar combater esse animal de alguma maneira. E hoje muita gente aprecia a carne do javali. É uma carne que tem um sabor bastante marcante. Ele é um animal muito grande, né? E uma carne de um sabor característico. Bastante gordurosa às vezes, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Se você não é vegetariano, acho que vale a pena você experimentar. Tudo bem? Javalizinho? Ótimo. Já que eu citei alguns exemplos de espécies exóticas, já que a gente entendeu como que uma espécie exótica torna-se uma espécie invasora, eu acho que a gente pode dar um tapa em controle biológico. Que história é essa de controle biológico? Fazer um controle biológico, né, significa você introduzir no ecossistema o inimigo natural da doença. Para combater uma determinada praga, a gente introduz algum animal que se alimente naturalmente daquela praga. Vamos supor assim, né? Isso é bastante difundido no Brasil. Vamos dizer que você tem uma praga de insetos. Vamos dizer que você tem um inseto que deposita os ovinhos em cima da laranja e esse ovinho eclode um bigatinho que destrói lá o fruto laranja e está causando uma perda econômica. O que eu poderia fazer para não ter essa perda? Eu poderia usar um inseticida. Eu poderia lançar sobre o pé de laranja, sobre o laranjal, algum inseticida que mate esse inseto, fazendo com que ele não deposite o ovinho no fruto e não fique o bigatinho dentro do fruto. Essa é uma saída. Ou eu poderia introduzir nesse ambiente alguém que se alimente desse inseto. Se eu introduzo um inimigo natural do inseto, esse inimigo natural controla essa praga, diminui a população dessa praga, evitando que ela deposite os seus ovinhos e que o bigatinho cresça dentro do fruto. Essa é a ideia do controle biológico. Ele tem que ser bem realizado. Tá? Então eu coloquei ali uma vantagem para você. Quando bem realizado, ele pode acabar com alguns problemas, né? Minimizando impactos ambientais. Muitas vezes o uso de um inseticida, por exemplo, ele pode controlar a população de inseto que eu quero exterminar. Mas esse inseticida pode contaminar o fruto, ele pode contaminar o solo, ele pode contaminar o lençol freático ou algum corpo de água da minha propriedade. Então fazer um controle biológico, normalmente, quando bem feito, ele minimiza esses impactos ambientais. Tudo bem? Eu trouxe aqui um exemplo para você de controle biológico, de um assunto que eu acho que você já viu há pouco tempo. Já ouviu falar do Schistosoma mansoni? Sim, uma verminose causada por plateuminto, uma doença conhecida como esquistossomose. Se você lembrar dela, né? Eu coloquei o ciclozinho da esquistossomose aqui para você. Começa ali pelo ser humano doente. Nas fezes do ser humano doente, você tem a presença de ovos. Esses ovinhos eclodem uma larva, que a gente chamava de miracídio, que é uma larva ciliada, né? Esse miracídio penetra num caramujo do gênero Bionfalaria e sofre uma metamorfose. Sai como um outro tipo de larva chamada de cercária, uma larva ciliada, que pode penetrar pela pele humana, levando o indivíduo a desenvolver a esquistossomose ou barriga d'água. Quando a gente olha para esse ciclo da doença, a gente pode imaginar assim: aonde que eu posso bater para evitar a propagação dessa doença, né?
a gente pode pensar, né, em combater o caramujo. Se não tiver o caramujo nesse ecossistema aquático, os miracídios não viram cercárias. E o miracídio não tem capacidade de penetrar o ser humano. Se eu impedir que o miracídio vire cercária, eu consigo cortar o ciclo de disseminação dessa doença. Então eu posso combater o caramujo. Tá, como é que eu faço para matar esse caramujo na lagoa, né, no ecossistema aquático? Eu posso usar um molusco olicida, uma substância química que mate esse caramujo, e aí eu posso causar algum dano ambiental através do uso desse molusco olicida, ou eu posso introduzir nessa lagoa, nesse ambiente, alguém que coma o caramujo. Se eu introduzir alguém que se alimente do caramujo, eu estarei fazendo um controle biológico. Eu estou introduzindo um inimigo natural da doença. Sim, da praga no caso. Tudo bem? Tranquilinho? Detalhe muito importante para a gente fechar a nossa aula é que esse controle biológico ele tem que ser muito bem feito, com muito critério, com muito estudo, de uma maneira bastante cautelosa. Porque se esse controle biológico não for bem feito, a gente pode causar alguns problemas ambientais graves. A gente tem um exemplo em Fernando de Noronha de um controle biológico que foi mal feito, que não foi nada bem sucedido. Vou contar uma historinha para você, inclusive apareceu essa historinha no Jornal da Globo, né? É uma historinha bacana pelo seguinte. Em Fernando de Noronha, não sei se você conhece, se você teve a oportunidade de fazer uma suruba em Noronha. Sim, se você um dia poder conhecer Noronha, é um lugar fantástico, absolutamente lindo, é muito caro, né? Tudo tem bastante taxa ambiental e precisa ter também, né? Para a questão de conservação daquele ambiente. Noronha é uma ilha que vive basicamente do turismo. Noronha estava enfrentando um problema, né? Começo dos anos 2000, final dos anos 90. Noronha estava com uma quantidade muito grande de ratos. Você vai falar, lição, como é que os ratos chegaram em Noronha? Normalmente chegaram por navios, né, nos porões dos navios. E a ilha foi colonizada por ratos. Então perceba que o rato nessa história funcionou como uma espécie exótica. A ilha naturalmente não tinha ratos. Os ratos foram levados até essa ilha acidentalmente nos porões dos navios. Muito bem. Quando o rato invadiu Noronha, ele tornou-se uma espécie invasora. Não encontrando inimigos naturais, esses ratos passaram a se multiplicar intensamente e a ilha passou a enfrentar esse problema. Uma ilha que vive do turismo e que agora está cheia de ratos. Tranquilo? Ninguém mais quer ir para uma ilha onde ela está infestada de ratos. Muito bem, o que a galera resolveu fazer? Vamos exterminar essa praga. Vamos exterminar o rato. Tá, como é que a gente faz isso? Vamos espalhar o chumbinho? Vamos espalhar veneno pela ilha toda para o rato comer e morrer? Isso pode ser perigoso, porque nessa ilha existem muitas aves, muitos outros animais. E de repente, se eu jogo veneno para o rato morrer, eu posso prejudicar também outros animais nativos da ilha. Ideia genial. Vamos introduzir um inimigo natural desse rato. Vamos trazer para a ilha alguma coisa que se alimente de ratos. Ah, você vai pensar assim, lição, já sei, vou trazer uma cobra. Porra, monstro não é muito inteligente, né? Se você está querendo combater os ratos porque está diminuindo o número de turistas, né, por causa do rato, imagina você trazer cobra. Aí que vai sair mais complicado ainda. Tudo bem, a gente sabe que cobra come rato, mas acho que não é uma boa medida muito interessante para pensar no controle biológico. Então eles levaram para Noronha os teius. Quando eles trouxeram os teius para Noronha, na intenção de teiu, né, um lagarto, não sei se você já viu o teiuzinho, eles vão se alimentar dos ratos, a gente traz o teiu come o rato, a gente fica tranquilo, né, e se elimina esses animais que estão funcionando como uma praga. Eles esqueceram de um detalhe muito simples. O teiu, como um bom réptil, animal de sangue frio, ele tem hábito diurno. E os ratos, normalmente, que são mamíferos, animais de sangue quente, têm um hábito noturno. Então, os teius acordavam de manhã, morrendo de fome, os ratos estavam todos intocados, os teius saíram pela ilha procurando alimento, não achando os ratos, eles passaram a comer os ovos das aves. Muitas aves de Noronha fazem o ninho no chão. Então perceba, Noronha ficou com mais problema. Ela continuou com ratos,
Os teius se multiplicaram intensamente, então a ilha está cheia de teius. E os ovos das aves nativas começaram a ser predados pelos teius. Então algumas aves nativas da região começaram a entrar em extinção. Veja como um controle biológico mal feito pode trazer consequências graves, ok? Hoje eles abriram a caça aos teius de Noronha. Então tem muita armadilha tentando retirar esses animais que foram levados para a ilha numa tentativa frustrada de um controle biológico. Então é só um exemplo para você entender que esse tipo de controle ele tem que ser feito com bastante critério, com bastante estudo, para a gente não ter graves problemas de desequilíbrio ambiental. Tudo bem, neném? Sem problema? Espécie exótica, espécie invasora, controle biológico, assunto importantinho que principalmente o Enem tem cobrado bastante nos vestibulares. Um super beijo para você e a gente se vê em breve.